Quem é ratazano já até cansou de saber que a moda fala. A moda diz muito sobre identidade, poder, desejo, aceitação. E sabe quem é que tá no meio de todas essas palavrinhas mágicas que eu acabei de dizer? O sexo. E sexo e moda tem tudo a ver. Ao mesmo passo que roupa é o limite visível entre o corpo e o outro, ela também colabora pro fetiche, pro mistério, pra provocação e pra sensualidade. Eu sou a Gabi Fernandes e hoje no Rato Roeu a Roupa a gente pede que tirem as crianças da sala, pois vamos falar de moda e sexo. E aí, já fez hoje? Moda. Tem que começar com a música. Bem sensual. Esse é o epítome do sexy. Oi, eu sou o Nossa, se fosse o episódio todo, a gente não vai acabar hoje, hein? A gente tá 100% quinta série B do tipo, vamos falar de sexo. Alguém falou de sexo? Bota o meme aqui, sim. Bom, eu sou o Henry e que fique registrado que eu dei a ideia da gente gravar de lingerie jockstrap. Ninguém quis. Ninguém quis. Por que será, né? Ninguém quis, tá? Ia ser um hit. A minha mãe Com jogando certeza agora. O que é jockstrap? A Laila ia usar jockstrap, né? Meu nome é Laila. Eu peguei a ideia e eu trouxe aqui um pouquinho da sensualidade, um pouco mais comedida, o que a gente chama de sugerido. Que não é exposto, é um pouquinho. E vocês estão ouvindo o som de longe? Do quê? Do tabu quebrando. Vamos lá. E vamos. Eu tinha pensado em fazer uma outra entrada, mas eu não vou deixar de gastar essa piada que é: Laila, você vai vir de chicote, algema ou corda de alpinista? Essa ia ser boa, né, também, mas fica pra um outro tema de sexo. Hoje a gente corta tudo isso também e a gente segue o baile daqui. Beleza? Não tô entendendo, vocês vão falar de sexo com roupas? Não. Tem um vídeo especial no Privacy que a gente acabou de lançar. O ratoroeuaroupa.com, onde a gente tá fazendo esse mesmo episódio com um look um pouquinho diferenciado pra vocês. 3 views. Quem se tornar membro do canal tem acesso a um videozinho especial. E um cupom de 10% no Uraque Mercado. Pra falar dessa relação que à primeira vista parece meio estranha entre moda e sexo, a gente vai dividindo por tópicos e explorando cada um deles, assim a gente acha que vai ficar um pouco mais fácil. Vamos começar pelo básico do básico. A moda frequentemente transforma partes do corpo, tipos de corpo, em desejo, em fetiche. A moda é o principal componente que faz determinada característica ser ou não ser desejada. O tempo todo a gente é bombardeado com a sobrancelha da moda é grossa, a sobrancelha da moda agora é fina. Pra ser bonito tem que ser magro, pra ser bonito tem que ter curvas. Os corpos colocados como objetos de desejo. E muitas vezes eu sempre fico pensando nessa relação da moda, que é o quanto a moda é também sobre o corpo, mas num sentido de, às vezes, sei lá, porque tá usando a Chanel dela, é falsa ou é verdadeira? Às vezes não é sobre a Chanel, é sobre o corpo que tá usando a Chanel. Uhum. Porque tem determinados corpos que vão usar aquela Chanel e não vão ser questionados se aquela Chanel é verdadeira ou não, sabe? Então, um look estar bonito, a gente achar algo incrível, às vezes é muito mais sobre o corpo que tá vestindo ele do que o look em si, sabe? O quão isso interfere na percepção que a gente tem sobre o que é moda, o que é fashion, o que é bonito, o que é desejável, é sobre a pessoa que tá vestindo o corpo que ela tá carregando ali também, né? E justamente essa percepção, inclusive, é o que torna as coisas sexys ou vulgares, que é uma percepção muito interessante intrínseca da moda e do sexo, que a gente, desde os primórdios, a gente vai falar, isso é um ponto, e a gente segue vivendo isso, e sempre tem o up e o down, que a gente pode falar mais um pouco depois, mas sempre vai haver um momento em que a moda vai estar um pouco mais aberta a corpos, depois fecha, e hoje, com a pulverização e vivemos tudo ao mesmo tempo, a gente vê isso quase que em contraste ao mesmo tempo. E esse paralelo entre moda, beleza e roupas no geral, não é uma questão do nosso tempo. No Egito Antigo, por exemplo, as roupas de linho, que eram translúcidas, já revelavam o corpo como um símbolo de fertilidade. Já no século XVIII, decotes, perucas eram usados como parte do jogo ali da corte, um jogo de poder, de aparência, de erotismo. Então,
essas coisas todas misturavam com política, por exemplo. Então, não é uma coisa de agora, não é uma coisa da geração TikTok. E era uma mistura de sinais, assim, tem esse rolê, tipo, uma pinta em cima da boca no lado direito, eu queria dizer que você queria tal coisa. E tem, principalmente, né, nessa sociedade de corte, que é onde a moda surgiu, a moda enquanto conceito, né, desse sistema, tinham muito desses códigos para dizer ali quem é quem dentro daquela atuação, né, dentro da corte, as coisas que as pessoas vestiam, diziam, né, se as pessoas estavam ali para arranjar um marido, estavam ali para conseguir alguma coisa. Então, esses códigos que a moda bota muito, até hoje ainda, influenciam junto com o corpo e como, né, a construção da beleza da pessoa tá querendo falar alguma coisa nesse jogo de poder e sedução, principalmente, né? E a gente sempre traz essa diferenciação entre papéis e o que está disponível, esses códigos, e a gente pensa, coisas do passado. Mas nada muito diferente do que, e sim, pra mim é um grande exemplo, mas a meia azul da corrida. Por mais que não seja um código de moda, é um código de moda. E tá trazendo uma vestimenta para colocar ali em xeque se você é solteiro, se você está interessado, se você está aberto. Então acho que isso revela muito como as coisas não mudam tanto nesse sentido. Pra quem tava meio fora do mundo, esse rolê da meia da corrida, né, a gente teve um boom de popularização da prática do esporte da corrida nos parques e nas cidades brasileiras, e criou-se esse código de, se você que tá lá pra conhecer alguém, tá disponível, tá solteiro, você pode usar uma meia meio azul bique, assim, que isso as pessoas já vão entender, tipo, estou na pista, você literalmente, exato, dentro daquele conjunto de esportes, o que são essas sutilezas, e assim, eu acho que o legal quem é da corrida entende isso. Se tu não tá nesse mundo, é só uma meia azul, sabe? E são essas sutilezas que desde a corte, né, a gente via esses códigos sendo criados e que a moda também pode ser esse megafone pra falar o que a gente não tá expressando com palavras. Fun fact. A Laila estava comigo quando eu fui pedida em noivado pela minha vidinha, pelo meu amorzinho. E nesse mesmo dia a gente ia viajar, então eu estava com meios de compressão, afinal eu sou um pouco, né, tia. E as meias de compressão eram azuis, então a Laila filmou na cor da trend do flerte solteiro, Então a Laila gravando o vídeo, temos esse vídeo aqui, qualquer coisa a gente coloca. Laila gravando o vídeo, chorando, tremendo de leve o celular, ela fala, não pode mais usar meia azul. Gente, eu tenho certas obsessões e eu falo muito sobre elas, é isso. Basicamente, sobre isso. O erotismo fashion sempre teve aí, o fetiche é a estetização do desejo, então ele anda juntinho com a moda, desde que a moda é moda. Mas a gente trouxe alguns grandes marcos que exemplificam muito bem isso que a gente tá falando. Tom Ford na Gucci dos anos 90, campanhas com corpos suados, perfume entre as pernas, botões abertos, o sexo como um produto de luxo. Cara, Tom Ford caneta o sexy e o sexo dentro da moda de uma forma assim, a figura do Tom Ford é uma figura sedutoríssima, né, ele é um galãzão assim, mas ele é um do que fez da Gucci, né, transformou a Gucci, inclusive a gente falou dele aqui no episódio onde a gente falou no True Fashion Crime sobre a família Gucci, fez esse não um rebranding assim, mas assim, deu uma lavada na imagem, levantou a imagem da marca através do sexy, e ele é um cara que sabe fazer isso numa maestria do tipo, tanto as roupas, né, com aqueles decotes, com aqueles tipo corpos sendo mostrados de uma forma sexy, quanto com a propaganda, que eu acho que, cara, aí era canetadas e até hoje são referências. As propagandas dos perfumes da Gucci, as imagens mega ousadas, que, cara, aquilo até hoje eu acho que é ousadíssimo, assim, de botar numa revista, os corpos que eles botavam, da maneira que eles botavam. Eu sou muito fã, assim, dessa época do Tom Ford na Gucci, que ele construiu. E um ponto interessante disso é justamente o que eu tinha falado sobre vai pra cima, vai pra baixo, do sexy. A gente sai de um anos 80 muito focado na atividade, cores alegres, e estamos vivendo bem, que normalmente é um presságio de uma certa crise. E nos anos 90 a gente começa a questão do hair and chic, as pessoas muito magras, a gente sai da questão do saudável para uma coisa um pouquinho mais complicada, e a gente vê essa ascensão do sexy não mais quase um pouco dark, que o Tom Ford traz bastante, que é esse sexy mais pesado, que eu tô mostrando o meu corpo mesmo. E se vocês forem avaliar, a gente pode construir uma grande narrativa.
isso vai acontecendo o tempo inteiro. Uhum. E é muito interessante porque a gente consegue ver hoje, por exemplo. A gente consegue... Estamos voltando para essa era. Exatamente, a gente consegue traçar muito bem esse momento das crises, e aí, como a gente sempre fala, a moda tá junto com a política, a moda tá o tempo todo ali traçando e colocando essas afirmações para as pessoas. E é muito louco quando você passa a estudar e olhar isso com os seus olhinhos e falar, caraca, eu tô vivendo isso agora. Uhum. É sempre muito legal. Não muito legal, é sempre interessante. É legal de ver depois, pensar, olha, que loucura. É. Jean-Paul Gaultier brincou com o fetichismo dos espartilhos e dos uniformes, um fetiche que é muito comum na pornografia. Tem gente que paga R$500. A gente tá viciado nesse vídeo, me desculpa por tudo. A Mugler transformou mulheres em criaturas hipersexuais, meio humanas, meio máquinas, assim, uma leitura de desejo como performance. Acho que Mugler até hoje é conhecida pelo sexy, né? A imagem atual da Mugler, não atualíssima porque agora mudou o diretor, mas a imagem que acho que a gente mais tem é daquela Mugler dos bodysuits cheio de fendas, que é um sexy muito apoiado, né, nessa ideia do Thierry Mugler, que amo aquele desfile icônico que é elas num túnel de vento, e que é simplesmente a coisa mais incrível. Mas o Thierry Mugler tinha essa coisa do sexy muito pesada, e tem um desfile icônico para a história da moda, que é o Les Cowboys, de 92, onde ele desfila as mulheres meio moto, sabe? Aquele clássico bustier que é meio à frente de uma moto. E é isso, é brincar com sexo no tipo, transformar uma mulher numa máquina, que a moto já é um símbolo sexy da aventura, do cabelo ao vento e tal. E tem essa ligação com o automobilismo, que também é muito ligada a esse poder, ao sexy. Ali também é uma forma de falar sobre essa tensão entre sexo e sexy, entre o corpo da mulher, também tem esse parênteses, de objetificar a mulher tal qual uma máquina, mas que foi muito marcante na sua época. Pra quem quiser ver esses looks, eu não sei se ele tem várias fotos, mas tem o clipe Too Funk, do George Michael, que o próprio Mugler dirigiu e fez ali o figurino, e tem essa estética meio da moda, é meio que um desfile, é super bonito de ver. Eu acho que vale essa ref de entender como a Mugler transformou o sexo e o sexo nessa imagem icônica dessas roupas meio robóticas, meio humanoides de lata, que são lindas, assim, tipo, realmente esculturas, e que marcaram uma era definitivamente, assim. Uma menção honrosa também a um outro estilista, que é o McQueen, que também tem um trabalho muito ligado ao sexo. Ele daí vai pra um lado meio trevoso, assim, meio darkness do sexo, que é um tanto quanto perturbador, assim. Ele sabia brincar com esse perturbador. Tem um desfile super icônico também dele, que é o Highlandscape, que literalmente traduzindo é Estupro nas Montanhas. Vale dar uma pesquisada, porque no fim essa coleção queria falar sobre a guerra entre Escócia e Inglaterra e tal, mas ele usou do sexo, da temática sexo, de uma forma que foi até bem controversa na época, porque é bem forte, assim, tipo, né, obviamente, né, estamos falando de estupro dentro de um desfile de moda, mas também ele sabia brincar com essa tensão, e os desfiles do McQueen sempre, né, tinham um significado muito grande por trás, ele sabia falar sobre isso, mas eu acho que também é um mega exemplo de como o sexo entrou ali dentro de uma coleção de moda para passar uma mensagem bem visual, bem forte, né? E o sexo em si, ele tem, justamente por ser um grande tabu, como eu brinquei no início, ele tem muitas vertentes não trabalhadas, e sempre fica essa impressão do até onde a gente pode ir é divertido e até onde isso daqui já passa a ser perturbador. Balenciaga fez errado. Exatamente. E como isso tá sempre presente, por mais que as pessoas não pensem muito sobre isso, mas desde o momento mais alegre, mais cores, mas a gente tá falando ali de corpos sarados, malhando, e a gente tem propaganda o outro de perfume, lado, muito isso. Exatamente, que são a pele sendo tocada por um tecido. Então a gente tem o lado fofinho, e aí sempre que a gente entra no lado mais pesado, sempre causa
aversão, mas que também faz muito parte do jogo, de você estar mais à frente, de você colocar a marca num lugar diferente, que funciona muito, porque a gente basicamente tá fazendo esse episódio pra isso, mas sexo sempre vende. É isso. Exato. Mas acho que como mulher a gente acaba se questionando, depois de falar de todas essas coisas, até onde essa hipervalorização do corpo, do sexo, ela é positiva. Até que ponto é libertador, até que ponto é seguro. Acho que, por falta de palavra melhor, acho que seguro é uma boa palavra, né? E é nessa toada que a gente vai pro nosso segundo tópico. O erotismo como forma de poder. O corpo vestido sempre foi um território de poder. E, de certa maneira, esse poder sobre o próprio corpo e a própria sexualidade foi devolvido às mulheres de alguma maneira pela moda. Durante séculos, o homem definia o que a mulher vestia, né? Aos poucos, as rédeas foram voltando pra gente, né? Para as nossas mãos, e a gente começou a escolher como que a gente gostaria de se mostrar. O espartilho, eu acho que é um bom exemplo disso. Ele moldava o corpo pro prazer do outro. Então, era sexy aos olhos dos homens, né? Era lindo, mas era extremamente desconfortável. Então, tempos depois, o espartilho voltou à moda como uma forma quase irônica, né? Então, acabar com o uso do espartilho foi um grande movimento de corpo e de sexy, de tudo, e voltar ao espartilho também. Então, tanto o abandono como o resgate do espartilho tem a ver com sexo e como lugar de poder dentro da moda. A minissaia foi outro grande ponto importante, agiu como esse grito político de liberdade sexual lá nos anos 60. E nos anos 80 e 90, o Gianni Versace e o Mugler criaram a figura da mulher armadura, ombreira, couro, salto-agulha, a sensualidade como domínio e não mais como submissão. Por mais que a gente tenha essas outras grandes vertentes, principalmente do Mugler, né, falando sobre isso. Um ponto muito interessante desse lugar da mulher tomar pra si é justamente que quando a gente tinha isso enquanto imposição, o espartilho era algo celebrado, o espartilho é necessário, o espartilho é algo de uma mulher bonita e enfim, interessante. E quando a gente retoma, vai pra vulgaridade. Então, inclusive, até hoje o espartilho ele é quase que mal visto, de certa forma, né? Existem movimentos e mulheres que realmente gostam muito de usar espartilho e elas são meio que mal vistas, e aí a gente vê o quanto isso é um lugar de gênero e de recorte, definitivamente, mas, mais uma vez, um ponto de contraste do o quanto isso é imposto e visto de uma maneira, e quando a gente retoma e, bom, isso é uma vontade minha, já vira um outro ponto de vista. Eu acho que a gente vai passar em todos os pontos aqui, e sempre vai ter essa tensão de quando a moda usa o sexo, que é ou pode ser uma ferramenta de libertação ou de opressão. Do mesmo, dependendo de onde vai a conversa, do que o estilista quis falar, do como as pessoas usaram, ele vai cair num limbo de um lado ou do outro, assim. Isso é muito tensão sexual. Totalmente. O heroin chique, que pra quem tá longe aí desse tema, é quando as pessoas usavam muitas e muitas drogas e era aquele magro, extremamente magro, assim. E o estilo andrógeno desafiaram o padrão sexy clássico, entre aspas, questionando identidade de gênero, questionando o que a gente acha que é sensual e o que a gente acha que não é sensual. Como a gente enxerga essa relação de poder hoje? Porque a mulher, ela pode se vestir sexy, né, por si, tipo, quero me vestir sexy, mas ainda existe a leitura externa, e é impossível não fazer o paralelo com esse mundinho pop e perceber, por exemplo, a relação que as pessoas constroem com imagens tipo de Luísa Sonza, Sabrina Carpenter, como a gente já falou aqui no episódio sobre pop e a moda e tudo mais, e a própria Taylor Swift. Eu falo da Taylor Swift porque eu me lembro que quando ela tava naquela era inicial do country e tudo mais, era uma coisa fofa, angelical e tudo mais. E pra ela poder ir pra esse lugar do pop, ela precisou se desconstruir completamente desse lugar de ingenuidade. E aí ela fez clipes com roupa de látex, que é esse lugar super cabelo vermelho, peruca não sei das quantas, pra entrar nesse lugar de sensualidade que... E aí vozes da minha cabeça que eu tô falando isso, mas que é um dos únicos lugares onde a mulher pode ir para encerrar relações que eram com ingenuidade e tudo mais, entende? Então, ou você é uma menina fofa, ou você tem que ir pro lugar do hiper, ultra, mega power sexy pra começar novamente uma nova história, sabe? Você precisa destruir tão fortemente essa imagem de pureza que você tem que ir pro lugar muito, entre aspas, sujo. Perfeito. E acho que, além do paralelo aí com o mundo do pop,
acho que o tema tem um paralelo muito grande também com a moda e o conservadorismo, que a gente também tem vídeo aqui falando sobre isso, muito por causa dessa relação de poder e opressão e repressão que o conservadorismo, enquanto ideia geral, tem, assim. Eu tava até conversando com a Olivia esses dias, ela levantou isso, assim, quando surgiu as imagens da posse do Trump, que todo mundo falou sobre as roupas que a Melania estava usando e sobre esse conservadorismo na moda, acho que foi uma pauta muito legal levantada. A gente conversou sobre isso, assim, ela levantou de que às vezes o conservadorismo e o modo de vestir conservador tem tão mais a ver com fetiche e poder do que com a moda modesta, por exemplo, sabe? Que é se vestir para se cobrir. Porque se tu for parar pra olhar aquela cena toda ali, a modo como as pessoas estavam se vestindo com armaduras e com o esconder, com esse mistério, com o ser gerido, tem uma tensão sexual também ali, muito mais do que vou botar entre muitas aspas, uma pureza do conservador, do querer não se mostrar. Então acho que essa tensão aí, da gente não confundir esse conservadorismo com a moda modesta e não botar, como a gente também falou lá no vídeo, não achar que uma pessoa que está se vestindo de forma modesta por dentro também não carrega outros valores, porque no fim a gente não pode confundir o conservadorismo com a moda modesta, porque tem essa tensão, que não é só isso, sabe? Não é uma ligação tão direta assim, uma pessoa conservadora se veste de forma modesta, né? Como eu falei, as pessoas às vezes se vestem para parecer outra coisa, e na verdade, né, a moda fala, como a gente sempre fala aqui, tem vídeo, mas às vezes a moda pode ser usada como essa ferramenta para falar uma coisa que você não é. E daí isso começa a confundir as coisas, e esse jogo de tensão sexual entre repressão e poder tá muito ligado ao conservadorismo. Não tem como parecer que tipo, a pauta do sexo é uma pauta tão não conservadora que daí não, isso não tá ligado. Cara, às vezes a chave tá mais ligadíssima ali, sabe? Eu acredito, inclusive, que o conservadorismo é quase que um combustível do sexo e eles se retroalimentam. Mas eu queria fazer uma discussão que, inclusive, vi na internet um tempo, que é muito sobre esse lugar a gente estava falando, tem signos que são muito expressivos do sexy, que a gente estava falando da Taylor Swift, o vermelho, o látex, e é isso, faz parte do jogo. Mas até que ponto, e essa é uma discussão muito conservadora, se diz muito que são signos usados para mulheres chamarem a atenção de homens. Isso faz sentido hoje, sendo que, na verdade, o que a gente vê são homens falando que querem mulheres mais angelicais e mais clean, e seus vestidos camponeses. Então, em que momento, na verdade, essa história das mulheres estão se vestindo para homens e são esses signos que a gente reconhece muito como sexo, é realidade quando a gente vê que hoje o que a gente mais vê são mulheres se vestindo para homens de uma forma recatada. Então, eu acho que essa é uma discussão que se retroalimenta tão bem e traz tanto esse lugar mais uma vez, do recorte de gênero, que é o que torna o sexo tão averso e interessante ao mesmo tempo. E é nesse lugar justamente o conservador, ele tem um certo código de vestimenta. Mistério. E um mistério que também faz parte do jogo do sexo. Exato. No fim, a roda inteira não tem como fugir, né? Tipo, o sexo tá ali dentro da moda, seja no espectro mais super conservador, no espectro mais super pra frentex, e a pauta vai estar ali, né? E no fundo, o que eu vejo hoje é que esse lugar, esses signos que são considerados vulgares, ou então que o sexo tá muito explícito, eles são muito mais man repeller, repelentes de homem, do que qualquer outra coisa. E acho que juntando muito o que vocês dois trouxeram e citando a grande ferramenta de pensamento, né, de 2025, que é o TikTok, é muito legal ver as mulheres fazendo vários vídeos assim, do tipo, parei de me vestir de maneira para agradar o olhar masculino e comecei a me vestir para agradar a mim mesma e as mulheres. E aí você vê uma mina que antes usava short curto e agora usa saia longa florida. E vários comentários falando, Mona, você está fazendo a mesma coisa que você fazia antes, só que agora em outra época. Basicamente isso. E acho que isso faz muito sentido.
A grande questão é, a sensualidade é uma maneira de libertação? Até quando o escudo vira serviço para o olhar do outro? O desafio da moda contemporânea é redefinir o olhar sobre o erotismo, o que nos leva à grande pergunta de R$1 milhão. Que corpo é sexy pra moda? O corpo feminino sempre foi objetificado, isso aí vocês já estão cansados de saber, e a gente também. É colocado no lugar de mercadoria, a sensualidade feminina sempre foi mais visual, enquanto o homem precisa ter características muito diversas para ser considerado sexy. Se você pegar a lista de mulheres mais sexy do mundo e homens mais sexy do mundo, você vai pensar, ué, por que Pedro Pascal tá aqui? É isso que você vai pensar. Porque se você olhar, não é o cara que tem todas as características que você percebe enquanto um homem sexy. Não é o cara que tem um queixo marcado, os olhos não sei das quantas, o cabelo de um jeito. Enquanto mulheres precisam ser sempre impecáveis em termos visuais. E é sempre bom levantar uma das questões que eu acho super legais, que a gente aprendeu em todos os filmes da Disney, etc. Que é sempre a mulher se apaixonando pelo monstro. Afinal, o monstro é o cara sensível, é o cara gente fina, é o cara legal, inteligente, blá blá blá. Nunca é um homem lindo se apaixonando por uma mulher que é feia, mas tem uma personalidade impressionante, gigantesca e incrível. A moda, ao mesmo passo que ela pode reforçar esse lugar, ela também pode bagunçar essa estrutura. Afinal, sexo também se relaciona à moda pela fluidez de gênero. Essa mistura não é apenas estética, é sobre desejo e identidade sexual. A moda é uma das linguagens mais antigas de expressão sexual de gênero. Nos anos 70, Yves Saint Laurent criou o lace smoking para mulheres, o paletó que virou símbolo de poder e erotismo feminino. E acho que até hoje a Saint Laurent carrega esse power dressing do paletó e tal, de uma forma muito bonita. Tipo, cara, eles constroem esses símbolos e, né, eles estão construindo essa estética faz muito tempo. E eles têm, sabe, tipo... E é isso, tipo, não é uma grande contravenção, não é uma... Hoje parece que, nossa, mulheres usando blazer, uau, groundbreaking. Mas isso é uma coisa muito louca, porque pensa que o power dressing pra mulher, pra quando a mulher está poderosa, é usando uma roupa masculina, né? Tipo, que é um blazer, símbolo do homem executivo e tal. Mas ao mesmo tempo, eu tava falando da Saint Laurent, que ela constrói isso de uma forma muito bonita. Acho que, tipo, a roupa Saint Laurent deixa essa mulher Saint Laurent num poder e tem uma amarradura estética muito foda, que é uma construção, né, de tempos da marca e como eles constroem isso. E como a moda constrói o erotismo, e também a gente pode pensar em termos mesmo, de uma forma muito paralela a essa narrativa do desejo. Então, a gente tem uma linha estrutural que é um desejo intrínseco e o que diria um comum, entre muitas aspas, que é o homem e a mulher, blá, blá, blá. Como a moda consegue construir dentro de um paralelo, e aí a gente tem outro nome, fetiches. E aí entra nesse lugar o fetiche por uma mulher poderosa, e aí dominatrix. O fetiche por uma pessoa andrógena. O fetiche, e aí como isso também cria, de certo modo, o que a gente fala que é esse lugar do escondido, do sugerido. Sim. E, infelizmente, se isso não vendesse tão bem, a gente viveria numa sociedade melhor. Mas esse é um ponto que a moda constrói muito bem e segue fazendo. E continua reforçando os estereótipos. Exato. Através disso, né? Do tipo de bota naquela caixa às vezes é isso, tipo, a coisa sexy e não um sexy velado, um sexy muito sexo, tá ligada à comunidade LGBT. Exato. Tá ligada a um tipo de, sabe... Esses estereótipos, a moda também, infelizmente, ajuda a reforçar esses estereótipos, assim. Porque vende. E porque vende, exato. Vivienne Westwood e McQueen romperam com o binário masculino-feminino, usando saias em homens e peças fetichistas em corpos andrógenos. E hoje, outras marcas, como Harris Reed, por exemplo, exploram o desejo fluido. Quem olha, quem deseja, quem é desejado. Eu acho que tem duas marcas brasileiras, uma, inclusive... Eu não sei se vocês sabem que é brasileiro, que é o Alan Crossetti, que faz aquelas joias lindas e com uma temática bem sexy, sexo, tipo, uma forma fina, eu acho, assim, tipo, tem um bom gosto bem na minúcia, assim, e o Alan Crossetti é brasileiro, e ele tem uma imagem muito internacionalizada, assim, inclusive ele é lindo, e mas ele tem uma cara, assim, muito internacionalizada, a marca dele tem uma cara internacionalizada. Quando eu descobri que ele é brasileiro, eu fiquei, uau!
E a Bold Strap aqui no Brasil, que desfila sempre na São Paulo Fashion Week, também que é uma marca que surgiu através eles queriam fazer jockstraps legais, que não achavam no mercado, e era, né, um nicho bem homens gays, e foram evoluindo disso para hoje eles falam, né, que são uma marca mais queer, assim, e atendem um mundo mais queer do que só um homem gay, mas tem essa temática do sexy, tanto que, né, eles fazem collab com aplicativos de pegação, fazem collab com marca de lubrificante, isso é muito legal, porque também são desfiles aguardadíssimos da São Paulo Fashion Week, quando a nossa Angel sempre entra abrindo pra eles e tal. Acho que são marcas que usam a temática daí, sexo, de uma forma muito legal e jovial e bonita. Eu gostei muito que você trouxe esses 2 nomes brasileiros, até porque um outro ponto é que o Brasil é visto como um lugar muito do sexo! Isso é verdade. E tive uma experiência recente com o francês. Mas o que eu... Obrigada, Deus. Mas o que eu queria dizer com essa palhaçada é que a gente é visto internacionalmente como muito abertos, muito diretos, e no fundo isso não é uma grande realidade, é mais uma vez uma venda de uma imagem. Exato. Eu tava lá, eu sei que não é uma grande realidade. E a gente... Tava morrendo. Bom, obrigada, amiga, obrigada mesmo. Mas é muito interessante como também existem essas imagens que são vendidas e que fazem parte do negócio. A gente sempre fala, a gente quer mostrar mais do Brasil, e de fato acho que a gente tem conseguido, mas isso não vai se perder tão cedo, porque faz parte de um mercado. Não, e é uma construção histórica, e não é um histórico de ontem, é um histórico de 1500, que é literalmente quando os colonizadores chegaram aqui, viram um monte de gente pelada, uau, e isso virou a terra as pessoas andam peladas aqui, então tudo pode ser feito. Isso gerou uma imagem, né, de Brasil, da liberdade, do não existe pecado debaixo da linha do Equador, e que parece que não, mas isso é coisa de 1500. Cara, até hoje, essa imagem internacional do Brasil ligada ao sexo, e que é muito perigosa por causa de turismo sexual, de exploração sexual, e através dessa internacionalização, é uma doideira, porque é ainda eu converso com a Olivia também sobre isso, ela sempre fala, ainda é a carta do Pero Vaz de Caminha, descrevendo as indígenas aqui, com as suas vergonhas saradinhas e com uma liberdade, eu esqueci o discurso inteiro, mas fala de uma liberdade, de eu não usar as roupas e dessa disponibilidade de que parece que o brasileiro tá aí, pra quem quiser vir aqui e fazer sexo. E, cara, é muito foda que a gente enfrenta problemas diplomáticos e de política por causa dessa relação construída no dia zero do Brasil colonizado, sabe? Perfeito. E aí, pra mim, um grande resumo disso é como o sexo, como a gente fala aqui, e essa união de modo sexo, é na verdade uma imagem, não tem nada a ver com o ato. De verdade, assim. Exato. É isso. Perfeitamente. E como a gente falou aqui de Yves Saint Laurent, Vivienne Westwood, McQueen, toda essa galera aí, inclusive Bold Strap, o quão essa galera tem mudado e mudou, e o quanto essa galera é importante justamente para destruir a narrativa heteronormativa de colocar apenas corpos femininos como corpos sensuais e desejáveis. Quando a moda mescla gêneros, ela nos obriga a repensar o que a gente realmente deseja, no final das contas. Porque é isso, se a imagem é a mais importante, então será que essas pessoas que estão aí usando chapéus muito retos e tal, para esconder o rosto, será que elas são muito transantes? São um pouco transantes? E as pessoas que estão aí usando látex nas ruas e tudo mais, e roupas curtas, são transantes? Não são transantes? O que a imagem nos diz? Será que ela tem a ver com a realidade? Afinal, quem é que tem direito de ser sexy? É pra todo mundo? O sexy é aceito pra geral? O que nos leva a perguntar: moda e sexo é político? A resposta curta é sim, e a resposta um pouco mais longa é depende. No Irã, uma mulher mostrar o cabelo é um ato político, mas ela esconder o cabelo também é. A moda fala muito sobre censura, sobre liberdade, sobre escolha própria, sobre raízes, sobre ancestralidade, sobre tradição e a ruptura de todos esses valores que eu acabei de falar. Tem uma ligação muito direta com transgressão, sabe? E eu sempre fico pensando em como figuras pop como Madonna, que usou a temática sexo de uma forma muito legal para construir as narrativas que ela queria contar com a música. Os clipes da Gaga em Alejandro, por exemplo, usa dessa narrativa da transgressão muito ligada à religião, e acho que até o papo religião e moda é um papo que a gente pode ter aqui, se vocês quiserem, eu acho que rende muita coisa também, mas porque
essa tensão tá ligada a, principalmente quando bota a religião no meio, a repressão, a culpa. E eu sempre fico pensando, não sei, tem frases de memes que é tipo, a Igreja Católica sendo responsável pelo maior número de gays do mundo, porque é isso, é o quão mais tu é reprimido e não tem as liberdades de poder fazer aquilo que tu quer, mais tu gera um desejo, e essa tensão dentro da igreja, principalmente a católica, que né, tem essa, sei lá, essa culpa cristã muito forte sobre todo mundo, geram a pauta sexual ser tão elevada, e é isso, assim, quando a gente quer falar sobre transgressão, usar os símbolos da religião junto com os símbolos do sexo é sempre uau, meu Deus e sabe o que eu acho muito interessante? Porque na religião, um dos grandes pontos que muitos falam sobre isso é sobre reproduzir. E como eles dividem, né, de fato. Então, o sexo é uma coisa, mas façam nenéns. Então, gente, meio que é isso, né? Então, eu acho muito... É o que a gente tem falado, assim, como realmente a construção de um conceito sexo que é pra te culpar, pra te colocar um pouco pra baixo, mas às vezes você pode usar disso pra se mostrar e levar pra outros lugares, enquanto que o ato em si, ele não tá sendo pensado. Porque se a gente parar pra pensar, o ato em si... É sagrado. É sagrado, exatamente. É muito doido essa relação religião e sexo. E a gente não precisa ir muito, muito longe para continuar essa discussão. Aqui no Brasil, bem pertinho da gente, mostrar o corpo pode ser tanto visto como empoderamento quanto exploração. Dependendo de quem controla o discurso, e as duas coisas podem ser muito confusas mesmo. Porque o carnaval, por exemplo, um corpo nu é recebido de uma forma, mas num dia comum é visto como desrespeitoso. Até onde o contexto molda essa realidade? E até onde o discurso não nos faz crer que estamos sendo respeitadas, quando na verdade a gente está sendo objetificada? Eu lembro que teve muito essa discussão, e a gente já trouxe isso aqui sobre moda e o mundo pop, sobre a Luísa Sonza, que numa época estava fazendo uma tal de performance ali no palco e usando umas coisas mais, acho que era tipo uns biquínis, assim, umas lingeries, pareciam umas lingeries. E aí as pessoas estão falando, nossa, isso aí não é liberdade, isso aí você tá só, tipo, dando material para as pessoas objetificarem você e tudo mais. E aí é muito complexo, porque é uma linha, de fato, muito tênue. Até onde? Eu fico pensando que, por exemplo... Quando você vai se queimar em algum lugar, assim, se bronzear em algum lugar onde está só você, na sua casa, você tem uma piscina privativa, você tem uma laje, você tem qualquer coisa, você não se importa de ficar, né, de seios de fora, porque realmente marquinha de biquíni é uma desgraça aqui em cima, é feio. Mas quem teria coragem de fazer isso no Brasil? Quem teria coragem de tirar, tipo, o biquíni numa praia, sabe? Então, o problema não é necessariamente a intenção que você tem ao fazer, mas sim o olhar do outro sobre aquilo que você está fazendo. Exato. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha muito na minha cabeça, eu não conseguia entender porque, tipo, de calcinha e sutiã ou de cueca, você não podia ser visto pelos outros, mas se tu tava na praia, que o biquíni e a sunga são cobrem exatamente a mesma área, e daí ali era permitido, sabe? Tipo, eu ficava... E é isso, é essa tensão do tipo... Aqui, neste lugar, é permitido teu corpo ser revelado, num outro não é. Mas na minha cabeça de criança, tipo, é uma dicotomia. Mas é isso, é o social e é o olhar do outro que muda, dependendo do ambiente. E esse ainda tem o código da própria vestimenta mesmo. Porque, de fato, se você vai em algum espaço de biquíni e alguém está com uma calcinha sutiã, essa pessoa será julgada. Então, assim, é isso. São peças... praticamente iguais, mas que o código e o sinal e o signo vão colocar isso em julgamento. A questão é que o sexy muda muito o tempo todo. E aí vem a nossa próxima grande questão. O que é sexy e pra quem? A construção do que é sexy muda definitivamente aí de ano a ano, né? Nos anos 50 eram as curvas da Marilyn Monroe. Nos anos 90 a magreza, a androginia. Em 2020 os corpos reais e a diversidade de expressões sexuais. Em 2025, os corpos surreais voltaram à tona, né? Uma magreza extrema e outras coisas as pessoas estão achando sexy. No século XIX, mostrar o tornozelo era extremamente escandaloso. Como assim você está fazendo isso? Hoje, não é nada, né? O corpo é território de disputa entre moral, religião, feminismo, mercado, marketing. Assim como no Oriente Médio o véu pode ser símbolo de opressão ou de resistência, aqui o corpo seminu pode ser libertação ou marketing.
E aí, quem é que decide? Quem é que define o que é decente, o que é indecente, o que é moral, o que é imoral? Até onde é legal? Por que usar sunga na praia é da hora, mas sair de cueca é uma merda? Quem é que definiu isso? Quem é que continua definindo isso? E por que isso ainda é tão importante nos códigos de vestimenta? Não só do brasileiro, mas do mundo inteiro. Perguntas muito difíceis de serem respondidas, mas eu te dou a certeza de que o sexo ainda seguirá sendo a maquininha que vai fazendo isso rolar o tempo inteiro. E digo mais, a gente teve um momento do TikTok, magras, 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 estamos com corpos surreais, mas eu estou prevendo e vendo a volta da diversidade. E digo, por conta do áudio, gordinha, mas tá bom. Eu acho. São movimentos que mudam a rotação da Terra. Não, mas de verdade, eu acho mesmo que a gente tá... E é isso, sempre vai ser um contraste. Acho que a gente vai ver de novo diversidade de corpos daqui a um tempo, e depois uma magreza sinistra de novo. E por mais que a gente não fale, o que tá por trás disso, além da moda, além de política, além de opressão, repressão, religião, é o sexo. E esse a gente sempre tira da equação. Perfeito. A moda tá em todo lugar e qualquer aspecto da sociedade não seria diferente no sexo. A questão principal é se isso é libertador ou ainda mais limitante. Afinal, o sexy é pra todo mundo e quem dita o que tem poder de mudar isso aí? Basicamente, nenhuma resposta pra vocês. Não teremos. A única certeza que a gente tem é que a moda pode ajudar muito ou atrapalhar. O importante é que ela vai participar. Isso vocês podem ficar bem tranquilos. Ela vai estar aqui. Dando pauta pra gente também, né? Dando pauta pra gente vir aqui. Falando em pauta, hoje o comentário de quem ficou até o final vai ser um coração, um pêssego e uma berinjela. E vai comentar. Passe... Não. Não, tá. Não? Não? Um raiozinho. Pode ser emojis usados no Grindr. Bom, mãe, Pode ser. eu não sei porque eles estão fazendo isso. O roteiro já acabou. Não, ainda bem que o Bisnaga e a Mojo já estão dormindo. Já estão dormindo, porque os esse dois episódio... eram do job, né? Caraca. É verdade. Bom, sim. Eles foram adotados, gente. Eles eram de canil? Eles Os dois eram de eram canil. matriz e reprodutor? Que fala? Não sei quais as dominações. Será que tem um emoji pra isso também? Bom, foi pra outro. Mas enfim, emoji rato, emoji de berinjela ou de pêssego. E você vai dizer... Qual é o próximo tema que você quer que a gente fale? Porque... vai ser tudo, né? Berinjela, pêssego. Gostaria de falar sobre sustentabilidade. Isso. Vai ser assim, tá? Isso. Qual é o próximo tema? Desses temas que a gente faz, esses temas guarda-chuvões, que não são, né, um docs, que não são um true fashion crime, desses temas guarda-chuvões que é tipo moda e X. Moda e X. De é isso aí. Talvez assuntos que vocês acham que não tem nada a ver com moda, que talvez a gente consiga trazer algo. Talvez também. Não inventa muita coisa. Moda e supermercado. Às vezes. Moda e velas. Moda e velas. É isso. Bom, gente, um beijo grande. Até o próximo episódio. Que sabe-se lá Deus qual vai ser. Moda e velas. Tchau. Beijo.